Renato Gaúcho apresenta A Força do Amor. Já fazia algum tempo que minha mulher andava passando muitos minutos do seu dia grudada naquele bendito celular. E ela não era assim. Quando eu perguntava com quem ela tanto conversava, ela dizia que estava vendo vídeos engraçados ou falando com uma amiga. Eu não duvidava e também não desconfiava dela. Até porque ela mexia no celular comigo ali do lado, né? Convenhamos, se tivesse alguma coisa para esconder, iria se cuidar mais um pouco, né? Depois do jantar, por exemplo. Olha, podia contar, ela ficava ali no sofá e nem prestava atenção no que estava passando na televisão. Também mal conversava comigo. Parecia até que aquele telefone era mais importante do que tudo. Olha, teve um dia que, em vez de trocar mensagens, ela ficou conversando por ligação mesmo com alguém. E pelo que deu a entender, devia ser uma amiga dela. Depois que ela desligou, eu fiz aquele comentário, querendo, na verdade, dar uma cutucada, né? Nossa, Edna, faz mais de uma hora que você tá nesse telefone aí com essa tua amiga? Haja assunto, hein? Ela deu um sorriso, assim, meio sem jeito, e aí falou. Era a Heloísa, uma amiga das antigas. Acho que nem te conhecia ainda quando a gente era amiga. Ela achou meu perfil, aí mandou mensagem. Eu passei meu número para ela. Bom, se era das antigas, tá explicado o porquê de tanto assunto, né? Pois é. Ela tá chateada, coitada. Separou faz pouco tempo. Não se acostumou ainda. Tá sem saber o que fazer da vida. Aliás, sábado agora, ela quer me encontrar pra gente conversar um pouco assim, ao vivo, né? Eu combinei com ela. Depois do serviço, tá bom? Vou chegar em casa um pouco atrasado. Eu não falei nada. Até porque não ia impedi-la de se encontrar com a amiga, né? Principalmente sendo alguém que ela não via há tanto tempo. No sábado, minha mulher trabalhava até 1h da tarde e normalmente vinha direto para casa. Eu trabalhava até 5. Costumava chegar pelas 6, no máximo 6:30. E naquele sábado, cheguei e ela ainda estava na rua. Mandei mensagem, querendo saber onde que ela estava, né? E ela respondeu que estava com a amiga. Inclusive, mandou uma foto. Estavam na praça de alimentação de um shopping, fazendo um lanche. Mas falou que logo iria embora. Falei que estava tudo bem, mas adivinhe que horas que ela voltou. 9h40 da noite. Imagine. Quase 10 horas. Sabe, não vou negar. Eu já estava meio de bico, incomodado com aquela situação. E assim que entrou pela porta, antes que eu falasse qualquer coisa, acho que ela viu na minha cara que eu não estava legal, né? E aí já tratou de se explicar. Não foi culpa minha, Sandro. Você sabe como esses ônibus são demorados, principalmente sábado, né? E a conversa lá com a minha amiga também estava tão boa. Você comeu alguma coisa? Se estiver com fome, eu posso... Não falei nada. Fiquei bem quieto. Até porque era meu jeito. Sempre que eu ficava assim calado no meu canto, era porque eu estava incomodado com alguma coisa. E aquela noite eu estava mesmo. De todo modo, depois que trocou de roupa, ela foi até a cozinha lidar com a comida. Sabe, não é que eu tivesse zangado. Até porque ela não estava fazendo nada de errado. Inclusive, tinha mandado foto lá dela com a amiga no shopping. Só que não sei, aquilo me incomodou. Mulher na rua, tua esposa e o maridão ali, sozinho em casa. Contando desde que a gente tinha se conhecido, já estávamos juntos há quase 5 anos. Prestes a completar o 1º ano de casados, morando juntos ali naquela casa. E a gente sempre foi assim,
parceria total, sabe? Depois que a gente se casou, que passamos a viver ali, debaixo do mesmo teto, eu não lembrava de ela ter saído sozinha sem mim, ou eu sem ela, e ter deixado o outro sozinho. Aquela era a primeira vez. E não vou negar, não gostei. Fiquei chateado. Mas é claro, entendi também o lado dela, né? Até porque os ônibus realmente são demorados, principalmente final de semana. Enfim, o fato é que a minha mulher e essa amiga acabaram se reaproximando mais do que eu poderia imaginar. Conversavam todos os dias. Vez ou outra, combinavam um almoço, então se encontravam no centro, depois do serviço. Inclusive, num domingo, a Edna convidou para vir almoçar ali em casa com a gente. A mulher trouxe até o filho junto. Sabe, conhecendo pessoalmente, deu para ver que era uma pessoa bacana. Pelo que entendi, as duas se conheciam há mais de 15 anos. Tinham morado na mesma rua quando as duas eram solteiras. Aí essa outra se casou, se mudou e acabaram perdendo o contato. Ela tinha um filho de 7 anos e tinha voltado a morar com a mãe depois da separação. Aliás, a casa da mãe dela ficava lá perto da casa da minha sogra, só que no outro bairro, assim, meio longe dali. Em resumo, não vi nenhum perigo na amizade das duas. E quando eu digo perigo, estou me referindo ao fato de uma mulher casada manter uma amizade assim muito próxima com uma solteira ou então separada. A gente sabe que uma mulher solteira ou separada gosta de sair, de passear, de ir a baladas, até para ter a chance de conhecer outras pessoas. E nesses casos, quem é casado fica meio na contramão, né? Liga o alerta, até para que a amiga da esposa não comece a colocar ideias na cabeça dela. Se bem que eu confiava na Edna, sabia que ela jamais faria nada de ruim. O problema é que com o tempo eu comecei a me sentir assim, como que eu vou dizer, meio abandonado. Eu acho que essa é a expressão. A amizade das duas começou a interferir no nosso casamento. Para se ter uma ideia, quando elas não combinavam de se encontrar no sábado, depois do serviço, a Edna inventava de dar um pulo lá na casa da mãe dela. E como a Heloísa morava lá perto, adivinha? As duas se encontravam, ou lá na casa da minha sogra, ou então na casa da mãe da Heloísa. Sabe, meio que virou rotina eu chegar em casa, no sábado, e encontrar a casa vazia. Às vezes, ela até mandava mensagem avisando que tinha saído. Só que às vezes não. E isso começou a impactar de modo negativo o nosso casamento. Porque eu comecei a cobrar. E as discussões começaram. Puxa vida. Sabe, não era hora de uma mulher casada chegar em casa. Um dia tivemos uma briga assim, mais séria. E ela falou: é sério isso que você quer me proibir de ter amiga, Sandro? Não quero te proibir de nada, Edna. Não distorça o que eu falei. Agora, tudo tem limite, né? Puxa vida, você é casada, tem marido. Você dá mais atenção a essa tua amiga do que a mim? Não acredito que você tá com ciúme da Heloísa. Não é ciúme, mulher. É uma questão de respeito. Essa Heloísa, ela tá separada. Daqui a pouco você vai querer se separar de mim também. Aliás, não duvido nada que ela esteja tentando fazer a tua cabeça. Meu Deus, Silvio. Se você escutasse o absurdo que você está falando. Sabe, isso se tornou assim uma coisa comum. A Edna foi se tornando uma pessoa que ela não era. Sabe, mulher rebelde, irrespondona. E por conta disso, eu também acabei meio que mudando o meu comportamento. Até porque é aquela coisa, né? Toda ação gera uma reação. Comecei a cobrar.
Olha, nem eu mesmo consegui acreditar que aquilo estava acontecendo, que a gente estivesse brigando por conta dessa mulher. Tudo bem, eram amigas, eu entendo. Mas a impressão que dava era de que essa Heloíse estava influenciando negativamente a minha mulher, mesmo que não tivesse essa intenção. Sabe o que era pior? Parece que quanto mais a gente discutia, mais a Edna saía, mais me deixava sozinho, como se quisesse me afrontar. Olha, eu tinha consciência de que, apesar de ser seu marido, não era dono dela, não mandava nela, e nem era isso que eu queria. Agora, convenhamos, ela me devia respeito, como eu devia a ela também. E a verdade é que nosso relacionamento estava indo ladeira abaixo. Todo domingo, que ela me deixava sozinho para almoçar lá na casa da mãe, só que eu sabia que ela também se encontrava com a tal da amiga, né? Teve um dia que ela se arrumou para ir almoçar lá na casa da minha sogra, e eu falei que ia junto. E sabe, para minha surpresa, ela teve uma reação tão esquisita. Falou que não queria que eu fosse. Mas como eu finquei o pé, sabe o que ela fez? Ela acabou desistindo de ir. Mas, por que isso, Edna? Por que isso? Você vai junto, depois fica me torrando a paciência pra gente vir embora. Quer saber? Desisti. Não vou mais. Olha, eu não sei explicar, mas eu comecei a desconfiar que ela andasse tão rebelde assim. Não era só por causa da minha implicância. Parecia até que tinha alguma coisa a mais. Por exemplo, quando ia tomar banho, demorava um tempo absurdo no banheiro. Um dia marquei no relógio. Ela ficou 50 minutos trancada no banheiro tomando banho. E detalhe, era ela e o celular dentro daquele banheiro. Ela entrava no banheiro e demorava para ligar o chuveiro. Era como se sentasse no vaso e ficasse ali. Eu já imaginava fazendo o quê? Mexendo no celular, claro, trocando mensagem com alguém. E só depois daquele tempão todo é que eu escutava o barulho do chuveiro. Aliás, não podia nem chegar perto daquele aparelho, que ela já virava bicho. E o detalhe é que ela não era assim antes de se reaproximar dessa amiga. Quer dizer, um pouco antes, né? Ela até começou a ficar mais presa naquele telefone, mas tudo piorou depois que elas se reaproximaram. Aí eu pergunto, não é para desconfiar? Um dia, resolvi fazer uma coisa que eu jamais imaginei que pudesse fazer. Passei a vigiar a minha mulher. Me sinto até ridículo por estar admitindo isso. Mas eu andava com a cabeça tão fervilhando que estava a ponto de perder a minha paz. Quer saber? Não vou mentir. Comecei a desconfiar que ele estivesse me enganando com outro homem. Sei lá de onde surgiu essa desconfiança, mas a verdade é que comecei a ficar paranoico. Convenhamos. A amiga dela era separada. Podia muito bem ter arranjado outro homem na rua e levar a minha mulher no embalo. Quem sabe apresentando alguém para ela. Podia ser uma desconfiança descabida. Mas repito, eu estava paranoico. Comecei a interpretar o comportamento da minha mulher como se fosse um sinal de que ela talvez estivesse aprontando alguma coisa. Passei a sair mais cedo do serviço, no sábado, só para vigiá-la. Lá na saída do trabalho dela. Só que eu sou tão azarado que já na segunda vez que foi atrás, ela me flagrou.
Ela me viu. Tentei me esconder, mas aí era tarde. Ela correu atrás de mim quando eu tentei me esgueirar. Posso saber o que você está fazendo? Não era para você estar trabalhando? Por acaso você está me vigiando, Sandro? Ela me disse um monte de coisa. E detalhe, não quis ir embora para casa comigo. Eu estava com o carro, mas ela preferiu pegar o ônibus. E depois que chegamos em casa, foi outro quebra-pau. Dessa vez, no entanto, ela estava tão revoltada que pegou umas roupas, colocou numa mochila e disse que ia dormir lá na casa da minha sogra. Saiu dizendo que não conseguia nem olhar para minha cara de tanta raiva. Eu até tentei impedi-la, mas foi pior. Porque ela ficou mais revoltada do que já estava. Chegou a ameaçar ligar pro pai dela e dizer que eu estava sendo violento. Veja se faz sentido uma coisa dessa. Eu jamais seria capaz de levantar um dedo para ela. Sabe quando você pressente que vai dar ruim? Olha, eu acho que se eu não tivesse saído da sua frente ali na porta, ela começaria a gritar, fazer escândalo. Eu olhava para a cara dessa mulher e parecia que não era a minha mulher que estava ali na minha frente. Eu olhando para a cara dele e pensando como que essa criatura mudou tanto, meu Deus. No fim, para evitar o pior, abri espaço e deixei ela passar. Quando escureceu, peguei o carro e fui até a casa da minha sogra. E olha, não sei por que aquilo não me surpreendeu. Parecia que eu estava adivinhando. Adivinha? Ela não estava na casa da mãe dela. Ela não estava ali. Aliás, sua mãe até estranhou. Eu a procurei também na casa da amiga dela, só que lá, ela também não estava. Cheguei a falar com essa Heloíse. Ela disse que não tinha visto a Edna naquele dia. Será que não tinha visto mesmo? Ou será que ela estava mentindo? Liguei um monte, mandei mensagem, mas ela simplesmente me ignorou. Pensa no estado em que eu fiquei. Foi uma noite de cão, porque acredite quem quiser. Não consegui falar com ela, nem sei se ela dormiu na casa da minha sogra, na casa da amiga dela, ou sabe Deus onde. Não sei o que mais me torturava. Se era a revolta, a indignação, a tristeza, a decepção. No domingo, eis que ela apareceu. 11 horas da manhã. Só que não estava sozinha. Estava com a mãe e o pai. Veio de carro com eles. Só que o detalhe, os dois não entraram. Ficaram lá dentro do carro, na rua. Apenas ela entrou pela porta. E a gente ficou olhando um pro outro. Eu esperando uma explicação. Só que a explicação não veio. Em vez disso, aquela frase. Eu vim buscar mais umas coisas minhas aí, Sandro. E depois eu dou um jeito de pegar o resto. Pegar o resto? Como assim? Do que você está falando? Nosso casamento acabou, Sandro. Se você não percebeu ainda, azar o seu, né? Tô caindo fora, viu? Antes que eu falasse alguma coisa, ou tentasse impedir, ela falou que os pais estavam lá fora esperando e que era para eu não ficar criando caso. Sabe chantagem? Como me doeu o jeito como essa mulher me olhou.
Sabe, nem parecia que éramos marido e mulher. Que tínhamos ficado juntos por mais de 5 anos. Aquela, aliás. Aquela que eu vi ali, diante de mim. Nem de longe lembrava a minha Edna. Tinha se tornado uma pessoa rebelde, respondona, desrespeitosa. Olha, eu fiquei tão mal que ela foi lá pro quarto pegar as coisas e eu fiquei na mesma posição ali, em pé, do lado do sofá, olhando pro nada. Durante não sei quanto tempo, ela voltou do quarto e eu ainda estava ali, como se fosse um zumbi. Me deu aquele tchau, assim seco, saiu pela porta. Vi da janela ela entrando no carro do pai. E foi realmente o fim para nós dois. Eu até tentei depois, mas quando a pessoa não está vindo, não adianta. Aliás, achei que devia pesquisar, investigar. Até porque, vamos convir, sabe, ninguém é bobo. Ninguém acaba com um casamento assim da noite pro dia só porque encontrou uma amiga. Algum motivo devia ter. É claro que tinha. Eu falei lá atrás que estava ficando paranoico. E é verdade, estava ficando mesmo. Só que ninguém fica paranoico do nada também. Sabe, a situação que eu estava vivendo era para qualquer um ficar louco. Tanto que algum tempo depois descobri que havia sim um motivo para a mudança dessa mulher. E inclusive isso eu descobri e fiquei de cara. Assim, sabe quando você não acredita? É aquela história, você não quer acreditar, mas tem aquela suspeita. Só que quando a suspeita se confirma, você não quer acreditar que seja verdade. O motivo tinha um nome, e o nome era Reginaldo. O infame da pior qualidade. Amigo, adivinha de quem? Da tal da Heloíse. Os dois trabalham juntos. E adivinha quem foi que apresentou o cara para Edna? Adivinha? Preciso falar? A maldita amiga que ressurgiu do passado. Essa bruxa maldita, só para destruir o nosso casamento. E o pior é que descobri que essa história entre eles já vinha rolando há muito tempo. Por isso a Edna tinha mudado tanto. Repito, ninguém muda assim de uma hora para outra sem motivo forte. Há quanto tempo que ela vinha me enganando? Até hoje eu não sei. Há quanto tempo que ela vinha... Reginaldo. Esse nome me assombrou tanto. E eu sei que ainda vai me assombrar por muito tempo. Porque, desgraçadamente, não consegui superar minha separação. Tem dias que eu chego em casa e me sinto tão sozinho. Não é só sozinho, me sinto perdido. Sabe quando você percebe que não tem um lugar no mundo? Hoje, inclusive, os dois estão juntos. Resolveram assumir o romance. Enquanto tô aqui, morrendo a míngua, largado. Uma coisa eu digo. E digo com experiência. Quem é casado, olha, deve ficar atento aos sinais. Porque vou repetir o que já disse várias vezes, mas é necessário repetir. Ninguém muda de uma hora para outra sem um motivo. E no caso de um casamento, quando a mudança vem assim e até meio repentina, olha, algum motivo existe. E geralmente o motivo é outra pessoa. A gente tem que ficar atento aos sinais. Até porque a pessoa sempre vai deixar uma pista, né?
de que ela não te quer mais. Ou pior, quando já estiver, inclusive, como foi o meu caso, dormindo com outro, em outra cama, nos braços de um tipo qualquer.